Bom, então tem o colesterol, tem a forma esterificada do colesterol, né? A gente vai ver que a forma esterificada é importante na circulação, né? E o colesterol também ele é o precursor de vários hormônios, tá? Os hormônios que são derivados do colesterol são os hormônios que a gente conhece, vocês já ouviram falar nos hormônios esteroides, tá? Todos eles são derivados do colesterol e têm várias funções, tá? As principais que a gente conhece, né, e normalmente vocês já ouviram falar, né, são relacionadas à diferenciação de tecidos, né, inclusive celular, de desenvolvimento muscular e tudo mais, né. Então, na realidade, são os hormônios ditos sexuais, né, principalmente a testosterona, tá. Então, na realidade, nós temos, né, dois hormônios esteroides importantes, são testosterona e são a progesterona, que são hormônios bastante importantes sobre o ponto de vista sexual. Tá? Também tem outros, né, produzidos em insetos, como a ecdisona, né, e outros aqui que são importantes em vários processos dentro do nosso metabolismo, né, como calcitriol, estradiol, aldosterona e cortisol. Tá? Todos esses hormônios são hormônios esteroides que vão ter diferentes funções nos organismos dos animais. Tá? Também tem poder anti-inflamatório, então muitos corticosteroides, né, que a gente chama popularmente de corticoides, são hormônios, não são hormônios, são anti-inflamatórios, né, derivados, né, são anti-inflamatórios esteroides. Por quê? Porque eles têm esses 4 anéis aqui. O colesterol também é precursor dos anti-inflamatórios esteroides. Tá? Outras moléculas que são produzidas a partir do colesterol, né, são os sais biliares. Né? Então, na realidade, todos os sais biliares que são liberados durante a digestão dos alimentos, né, entre os quais, por exemplo, o ácido cólico, o ácido quenodeoxicólico, né, são vários ácidos, porque eles têm, vejo que ele tem grupo funcional carboxil aqui, por isso que eles são ácidos, tá? E que tem a função justamente de auxiliar no processo de digestão dos alimentos. Nós temos os ácidos biliares primários e os secundários, tá? Então todos eles são derivados do colesterol. O importante é que vocês observem qual que é a diferença em relação ao colesterol. O colesterol só tem uma hidroxila, só tem um grupo funcional, só tem uma parte hidrofílica. Em geral, os ácidos, os sais biliares, né, eles vão ganhar vários grupos funcionais, tá? Observem aqui, hidroxilas. Então, em relação ao colesterol, o ácido cólico tem 1, 2, 3 hidroxilas, tem 2 a mais. E ainda tem um grupo funcional carboxil. Tá? E se a gente olhar os demais ácidos, os demais sais biliares, tá? A maior parte deles são ácidos, por isso que eu estou falando às vezes ácido, tá? Eles vão ter vários grupos funcionais. Tá? Qual que é a importância de ter esses grupos funcionais? É justamente para os sais biliares desenvolverem a sua função. Qual que é a função dos sais biliares? Ajudarem na digestão, na emulsão de tudo que for ingerido de gorduras. Imagine, quando a gente come uma gordura, né, um óleo, né, é difícil de dissolver, né, essa gordura lá no estômago. Tá? O que vai acontecer com essa gordura então? Ela é envolta pelos sais biliares, tá? E os sais biliares favorecem a ligação justamente de uma enzima, que é a lipase, que vai fazer a quebra da ligação, né? Aquela ligação éster entre o glicerol e os ácidos graxos, para poder digerir os lipídios. Tá? Então, os sais biliares eles têm esses grupos funcionais aqui para funcionar mais ou menos como se fossem sabões. Tá? Por quê? Porque eles vão voltar a parte hidrofílica para o meio aquoso, né? Para o meio aquoso lá no estômago, no intestino, tá? E a parte hidrofóbica para as gorduras. Isso vai facilitar com que as enzimas, que são as lipases, e também o ácido clorídrico que está no estômago, faça a quebra da ligação
éster, né, liberando os ácidos graxos e separando o glicerol, para que os ácidos graxos possam ser incorporados lá no intestino. Mais uma função importante para o colesterol e que a gente ouve falar bastante, né? Na realidade, o colesterol é o precursor da vitamina D3, que é o colecalciferol. E vocês já ouviram falar direto, né? Muitas vezes tem pessoas que postam até, às vezes, fotos, né? No Instagram, no Facebook, estou pegando vitamina D, põe a foto pegando sol. Por quê? Porque, na realidade, o colesterol, vocês acabaram de ver que a gente tem em grande quantidade, a gente produz colesterol e a gente tem lá dentro do nosso organismo, porque é fundamental, a gente tem que ter colesterol justamente para todas as nossas membranas e para produzir hormônios esteroides, para produzir sais biliares, para produzir os corticosteroides e assim por diante. Tá? Então, na realidade, é fundamental o colesterol. E como é que é produzida a vitamina D3 a partir do colesterol? É uma reação, né, que a partir do colesterol, tá, ele é produzido dentro das nossas células para desidrocolesterol, tá, e a partir da radiação ultravioleta que vem do sol, ocorre a quebra dessa ligação aqui, ó, justamente nesse anel aqui, abrindo esse anel, tá, formando essa estrutura aqui. E aí forma o colecalciferol. Tá? E o colecalciferol é justamente fundamental, né, para regular o metabolismo de cálcio e do fósforo dentro do nosso organismo e dentro do organismo de todos os animais. Então a gente precisa dessa molécula aqui, tá, que é o dihidroxicolecalciferol, tá, que vai ser utilizado justamente, né, no metabolismo de cálcio e do fósforo. Né? Tanto é que pessoas que têm uma pequena produção de dihidroxicolecalciferol, né, elas justamente vão ter problemas nos ossos. Por quê? Porque afeta o metabolismo de cálcio. Tá? Pode ter raquitismo, pode ter outras doenças relacionadas. Tá? Mas o fundamental é que vocês entendam, então, que o colesterol também é um precursor da vitamina D3. Tá? Mas, enfim, né, na realidade, para que tem que tomar? Às vezes, muitas pessoas têm que tomar vitamina, muitos animais, inclusive, né, tem que tomar justamente vitamina D3, né? Tomar vitamina D, tá? Por quê? Porque na realidade muitas vezes são pessoas que não têm muito acesso a sol, ou animais que não têm acesso a sol, né? Ou que às vezes, conforme a idade, tem uma produção baixa, né? Tem uma conversão baixa, tem pouco dessa enzima que faz essa parte da conversão. Tá? Então, essas pessoas e esses animais, por exemplo, presidiários, pessoas que vivem lá próximo do Polo Norte. Imagina no inverno, que tem poucas horas de sol, às vezes passam meses sem sol. São pessoas que justamente têm que tomar vitamina D para complementar. Tá? Então, por isso que ele é considerada uma vitamina. O colecalciferol é considerado uma vitamina, porque ela deve ser tomada em pessoas que não têm, né, ou tem alguma dificuldade na questão enzimática aqui, ou justamente são pouco expostas ao sol. Isso vale também para os animais. Se vocês imaginarem, por exemplo, cães novos trancados dentro de um canil, né, filhotes, né, eles também têm que ter uma suplementação de vitamina. E, eventualmente, cães mais idosos, justamente quando diminui a produção, né, das enzimas, também, eventualmente, vão ter que ser suplementados com vitamina D. Legal, né? Colesterol super importante, várias funções, né? Mas, enfim, né? Tudo que a gente ouve falar do colesterol muitas vezes é uma coisa assim meio engraçada, né? Porque a gente fala assim, o colesterol não é bom, meu colesterol tá alto. Que engraçado, né? Porra, né? Desculpa o nome, tá? Que engraçado, né? Por que é tão mal falado o colesterol? Não é que o colesterol em si, a molécula de colesterol, seja boa ou seja ruim. Tá? Na realidade, o colesterol bom e o colesterol ruim não tem a ver com o colesterol em si, tá? Mas sim com o que a gente chama de lipoproteínas. Tá? Vamos entender isso aqui. O que é uma lipoproteína? Pensem o seguinte. Tá? Acabei de falar para vocês, tá, que todas as células precisam de colesterol.
todas as células precisam de lipídios de membrana. As células precisam de ácidos graxos. Então, tudo isso precisa ser transportado no sangue. Tá? Como é que se transporta moléculas que são predominantemente hidrofóbicas? Se a gente pensar a característica das gorduras, elas são hidrofóbicas, não tem como elas interagirem, não tem como elas ficarem no plasma sanguíneo. Então elas são transportadas através do que a gente chama de lipoproteínas, que são, vou usar um termo aqui genérico, tá? São grandes bolas, tá? Em que a gente tem uma fração proteica e o resto são lipídios. Tá? E como que os lipídios e essa própria proteína se organizam aqui nessas grandes bolas? Eles se organizam sempre com a parte hidrofílica na superfície e tudo que é hidrofóbico no interior. Tá? Então, é dessa forma que os lipídios são transportados na circulação sanguínea. Observem aqui, por exemplo, tá? Se a gente pegar os triacilgliceróis, as gorduras, que são totalmente hidrofóbicas, estão lá no meio dessa bola, estão lá no interior. Ó. Os triacilgliceróis aqui, as gorduras todas lá no meio. Tá? Os ésteres de colesterol, que são colesterol ligado com o ácido graxo, que não tem nenhuma parte. Lembra que o colesterol só tinha hidroxila, o ácido graxo só tinha o grupo funcional carboxil. Quando eles formam a ligação éster, eles ficam totalmente hidrofóbicos. Então, os ésteres de colesterol também ficam no interior dessas bolas aqui. Tá? Quem que fica na superfície? Por exemplo, os fosfolipídios. Tá? Os fosfolipídios têm uma parte hidrofílica aqui, tá? Que pode ficar na superfície da bola. Tá? Os colesterol que não estão esterificados, não estão ligados com um ácido graxo. Então, a hidroxila do colesterol, isso aqui está representando essa partezinha aqui, vamos ver se a flechinha voltou aqui, tá? Essa partezinha está simbolizando a hidroxila que está na parte externa, o restante fica na parte interna, tá? E a própria proteína que formam as lipoproteínas, e todas elas são chamadas de apolipoproteínas, então elas sempre vão ter esse apo na frente. Tem ApoA, ApoB, né? As diferentes apolipoproteínas, que são as proteínas que de certa forma, são responsáveis por carregar, por transportar todo esse conjunto de lipídios. Tá? Eles não conseguem sozinhos os lipídios, eles precisam dessa proteína junto. Tá? A própria proteína vai ter a parte hidrofílica voltada para o meio externo e a parte hidrofóbica para o meio interno.